Então, vamos lá. Bem, gente, essa é a nossa última semana, né, da nossa disciplina de segurança da informação. E o tema dessa última semana é firewall e proxy. Se a gente for vendo, né, a forma que foi planejado o plano de ensino, tem tudo a ver a gente encerrar, né, o nosso conteúdo com firewall e proxy, né? Que a gente vem num crescente, né? Falando sobre os princípios de segurança, né? Falando sobre as propriedades. Aí depois nós vimos os mecanismos de autenticação, falamos sobre segurança em redes, falamos sobre segurança em sistemas operacionais, falamos sobre criptografia, né, e funções hash, que é muito importante, né, para que a gente possa trabalhar esses mecanismos de segurança, principalmente quando a gente fala sobre integridade, fala sobre confidencialidade, né, autenticação também, não repúdio, né, eles são extremamente importantes. A questão da criptografia e da função hash, né, são mecanismos utilizados para isso. E na aula passada, nós falamos bastante sobre a segurança em IP, né? A segurança na camada de rede, vamos falar assim, né? Que foi sobre questão de IPsec, né? Tunelamento, como que se dá isso, como que funciona a questão da própria VPN, a importância dela, né? Como o IPsec é trabalhado com tudo isso, né? Aí falamos também sobre sistemas detectores de intrusão, né? Que é ainda uma continuação desse tópico. E hoje, dando uma sequência, principalmente sobre VPN e IPsec, a gente precisa falar de firewall e proxy, tá? Bem, gente, primeiro ponto para a gente iniciar a nossa caminhada na aula de hoje. O que é um firewall? Né? Já que a gente fala tanto disso, falou do papel dele importante como um mecanismo de segurança de rede, principalmente segurança de rede, né? Que é o ponto mais nevrálgico hoje, quando a gente fala sobre vulnerabilidades, né? Principalmente com relação a golpes cibernéticos, com relação à internet, né? Com relação a problemas de controle de acesso, ataques de ransomware. O firewall ele tem um papel muito importante. Dentro, claro, trabalhando com os outros mecanismos de segurança também. Sempre bom falar claro, né? Não adianta você implementar o firewall e o proxy se os outros mecanismos de segurança não trabalham em conjunto. Então, o que é o firewall? O firewall é um sistema de segurança de rede de computadores, como eu falei para vocês, que restringe o tráfego de internet para dentro da rede privada ou da rede privada para fora, né? Esse sistema de segurança ele pode ser um software, né? Ou pode ser uma unidade de hardware e software, né? Que vai funcionar bloqueando ou permitindo pacotes de dados seletivamente. Nós vamos ver mais na frente que o firewall, esse sistema de segurança, ele pode funcionar na camada de rede, ele pode funcionar na camada de aplicação, né? Por isso que eu estava comentando com vocês que o que nós vimos sobre VPN, sobre IPsec,
ele conversa muito com o firewall e o proxy, tá? E como a gente gosta de embasar bem, né, os nossos conceitos, e quais são os princípios que norteiam o firewall, o conceito de firewall, né? Como nós vimos. Então, ele é um controlador de acesso, né, do que vem da internet para a rede privada e da rede privada para a internet. Então, quais são os princípios que ele se baseia para criar esse mecanismo, né? Então, vamos ver algum desses princípios. O primeiro princípio: é necessário que todo o tráfego de entrada e saída seja direcionado através do firewall, né? Para garantir isso, é preciso bloquear fisicamente todo o acesso à rede local, com exceção daquele que passa pelo firewall. Então, o primeiro princípio é esse: tudo tem que passar pelo firewall, né? O que entra e o que sai da rede, no caso, eu tenho minha rede privada, né? Todo o tráfego que entra e sai dela tem que passar pelo firewall. O firewall, ele funciona como se fosse esse grande mecanismo que vai fazer o controle de acesso, né? Tanto que nós depois, mais adiante, nós vamos ver exatamente quais são os controles que o firewall oferece. Outro princípio, também norteador do firewall, é somente o tráfego autorizado, definido pela política de segurança local, terá permissão de passar. Então, essa é uma outra lógica que faz parte do firewall. Você define uma política de segurança, né, através de regras, e essa política de segurança vai definir o tráfego que pode, como você pode dizer, pode percorrer dentro desse perímetro, dessa rede. E o terceiro princípio: o próprio firewall é imune à penetração, tá? Então, mas é claro, ele só vai ser impune à penetração, impune é boa, né? Imune à penetração se você estiver usando um sistema confiável com o seu SO seguro. É aquilo que eu falei no início da nossa aula de hoje. O firewall e o proxy, somente eles não vão te prover uma segurança de 100%. Você tem que trabalhar com os outros mecanismos, né? Você vai ter que trabalhar com softwares de controle de acesso, você vai ter que trabalhar com autenticação, você vai ter que trabalhar com criptografia, você vai ter que trabalhar com IDS, né? Antivírus, VPN. Então, você trabalha com várias soluções. E fora também, gente, apesar que nós não tivemos tempo, sobre a questão da cultura de proteção de dados e privacidade, que é extremamente importante. Que hoje nós sabemos que o principal problema de ataques cibernéticos é por meio da engenharia social. Então, a questão da cultura de privacidade, segurança e proteção de dados numa empresa, ela é extremamente importante. Então, é necessário você ter uma política de treinamento desses seus colaboradores, tanto do assunto técnico, que é esse que nós estamos falando, quanto desse assunto de promover a cultura de segurança e proteção de dados. Como eu havia falado, né, dentro desses princípios, a ideia norteadora do firewall é esse controle, né? Controle do que pode entrar, do que pode sair, do controle dos acessos.
Então, na verdade, ele é um grande gerenciador de tráfego, se nós formos pensar de uma forma bem básica, bem superficial. O firewall é um gerenciador de tráfego, né? No qual você define regras e, através dessas regras, que você vai poder dizer o que pode entrar, o que a rede privada pode acessar, né? Você faz todo esse trabalho. Nesses controles que o firewall promove, nós temos o quê? O controle de serviço. Gente, o controle de serviço, como diz aqui no nosso slide, ele serve para quê? Ele serve para determinar os tipos de serviço de internet que podem ser acessados, de entrada ou de saída. O firewall, ele pode filtrar o tráfego com base no endereço IP e número da porta TCP. Ele pode oferecer software de proxy que recebe e interpreta cada solicitação do serviço antes de passá-lo adiante. Ou pode também, né, uma outra característica de controle, ele pode hospedar o próprio software do servidor, como um serviço web, como um correio. Então vejam como é abrangente. Você pode filtrar tráfego da camada de rede, né, endereço IP, e também da camada de transporte. Você pode trabalhar como um proxy, né? Só para a gente tentar entender, o proxy, ele tem aquela ideia de que você solicita, né? E ao invés de você ter que ir direto lá no servidor web, ele pode deixar aquelas páginas mais utilizadas dentro de um servidor aonde, né, faz parte da sua rede privada. Então, essa é uma das funções do proxy. Uma outra função dele é exatamente essa. Você filtrar, ter esse controle nos serviços que podem ser acessados, né? Então, você pode não permitir páginas de site adulto, porque nós sabemos, são locais que têm muito problema de código malicioso, né? Além de problemas legais, né? Nós sabemos disso também, né? Então, essa é a ideia do controle de serviço, né? A filtragem do tráfego, você pode utilizar como software de proxy, né? Para interpretar cada solicitação que você faz, passa por esse proxy, aí ele verifica aquelas páginas, você pode configurar para você ficar armazenando as páginas mais utilizadas, e você pode também determinar, né? Eu não quero que você acesse site adulto, eu não quero sites de jogos, né? Redes sociais, você determina o período que você pode utilizar a rede social, né? Correio eletrônico só se for o da empresa ou institucional, né? Tudo isso você pode determinar pelo proxy. E, como ele fala também, você pode hospedar o próprio software do servidor, como eu falei agora, um serviço web ou de correio, tá? O outro controle é o controle de direção, tá? O controle de direção, ele vai determinar a direção em que determinadas solicitações de serviço podem ser iniciadas e permitidas para fluir através do firewall. Como nós vamos ver mais adiante, gente, essa direção, ela pode ser no sentido outbounder, que é no sentido fora da rede privada, né? Ou sentido rede privada, internet, ou inbounder, que é no sentido da internet para a rede privada. Então, essa é uma outra forma também importante, né? Nesse gerenciamento de tráfego. Você pode definir, né? Os dois sentidos. Você pode definir o que as pessoas podem acessar nessa rede privada, como você também pode definir o que vier da internet de acesso para a rede privada. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um pouco também essa figura, né? Aqui, ó, para mostrar, ó. Ó, aqui eles chamam de VNet, é nada mais que uma rede virtual, né?
uma VPN. Ele mostra, ó, aqui o meu firewall e aqui os serviços, ó, né? Que ele oferece, ó. Aqui ele vai ter todo esse processo que eu falei para vocês, ó. O tráfego que é negado por default e o que é permitido. Então, ó, as categorias web, filtragem de URL, o IDPS, que nós falamos na aula passada, que além de ser um sistema de detecção, também é de prevenção, né? E aí o firewall ele tem um papel importante para trabalhar em conjunto com o IDPS. Se ele perceber nesse gerenciamento de tráfego, se existe algum código malicioso, se existe algum escaneamento de porta, ele já aciona o IDPS. Tá? Aqui mais embaixo, tá? Só para apresentar para vocês a figura. Controle de usuário. Controla o acesso a um serviço de acordo com qual usuário está tentando acessá-lo. Essa característica normalmente é aplicada aos usuários dentro do perímetro do firewall, usuários locais. Ele também pode ser aplicado ao tráfego que chega de usuários externos. Então, vamos lá. Temos lá o meu perímetro, a rede privada. Então, é bem aquilo. O que você pode acessar. Por isso que eu falo controle de usuário. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com produção, não falo produção, trabalha com sistemas de informação para aquela instituição. Um exemplo, a UFMT, ela tem a Secretaria de Tecnologia da Informação, que é chamada de STI. A STI é a responsável por criar os sistemas de informação que são utilizados pela UFMT. Por exemplo, portal acadêmico, aonde estão os relatórios, aonde está a sala virtual, aonde está o plano de ensino. Você tem sistemas para cadastro de projeto de pesquisa, você tem sistemas de projeto de extensão. Então, lá, o que eles trabalham, né? Você pode criar, por meio desse firewall, um controle de usuário em que eles podem acessar serviços de produção. Enquanto, por exemplo, estudantes, que é um outro tipo de usuário, ele vai ter um controle mais restrito, né? Como eu falei lá, você não pode acessar site adulto, você não pode acessar site de jogos, dependendo, por exemplo, uma coisa mais completa. Se você estiver aplicando uma prova, você pode configurar o firewall mais, vamos dizer assim, mais interno de uma rede privada, por exemplo, do Instituto de Computação. Você não quer que os alunos acessem páginas que você pode compilar código, tá? Tem que ser feito lá por meio de linha de código, né? Vamos dizer assim. Então, você pode configurar o seu firewall para não permitir. Caso o aluno, aí ó, o usuário, tente acessar, ele não tem direito a isso. Exatamente por causa dessa regra que você colocou lá, né? Que aqueles hosts, daquelas máquinas ali, elas não podem ter acesso a serviços web que são desses provedores que têm esses compiladores online. Controle de comportamento, né? Que o comportamento é mais voltado se, por exemplo, você tem um comportamento inadequado, né? Se você solta muito spam, se você quer acessar site adulto ou jogos, tá? Olha só o texto. Controla como determinados serviços são usados. Por exemplo, o firewall pode filtrar e-mail para eliminar spam, ou pode permitir o acesso externo apenas a uma parte da informação em servidor web local. Aí vamos para o que? O acesso remoto, a VPN. Então você pode, pelo seu firewall, permitir, né, configurar ele que aquele host pode acessar ele de forma externa, tá?
Esse último comportamento. Agora, sobre tipos de firewall. Então, já sabemos que ele procura, né, que o princípio norteador dele é esse controle de acesso, né? Só voltar aqui, ó, controle de acesso, não, de acesso não, de serviço, de direção, de usuário, de comportamento, tá? Com isso, como que você pode, quais são os tipos de firewall que você pode trabalhar, né? O primeiro e mais conhecido é quando o firewall ele se comporta, vamos dizer assim, como um roteador de filtragem de pacotes, tá? Então, ó, tá ali a definição. Aplica um conjunto de regras a cada pacote IP que entra e sai, depois encaminha ou descarta, escrevi errado aí, tá? Descarta o pacote. Então, olha só. Veja que no roteador de filtragem de pacotes, ele vai trabalhar com o quê? Pacote IP. Pacote IP é o quê? Datagrama. Né? Datagrama é aonde? Na camada de rede. Aí ele mostra aqui um exemplo. Vou colocar um pouco maior para a gente poder ver. Ó, ele coloca aqui, ó, né? Aquilo que eu falei para vocês. Ó, o externo, outbound, ó, que sai da minha rede privada, e aí, ó, o inbound que vem lá da minha internet. Ó, e aqui o meu firewall, né? Com esse formato de roteador de filtragem de pacotes. Aqui as regras, ó. Regra 1, ação permitir, ó, sentido. Lembra? Controle de direção. Outbound. Então, saindo da rede privada, né? Aí, ó. IP origem, rede interna. Destino não tem, né? É genérico, não é que não tem, é padrão, tá? O asterisco. Aí você vai ter aqui, ó, a porta de origem, que ele pode acessar, né? Que ele está acessando, maior que 1023. Porta destino, que essa mensagem, né? É de 80 a 4, porta 80 e porta 443. ACC estado, e aqui, ó, mesma coisa, ação permitir agora uma de entrada, aí, ó, o IP de origem padrão, e aí eu vou dizer a rede interna que pode, e as portas de origem e a porta de destino, e o que ele vai bloquear. Isso aqui é o formato que fica nas tabelas, tá, de regras, aonde você filtra o que pode entrar e o que pode sair, tá, de dentro da rede. Caso da minha rede privada com a minha rede externa, né? Por isso que ele fala que ele é um roteador, porque ele vai pegar todos os encaminhamentos, né? E lembra, se é pacote IP, camada de rede, tem que ser roteador. Aqui nós temos alguns exemplos, gente, de configurações de tabelas, de regras. Tá? Ó, nesse caso aqui, deixa eu aumentar para mostrar para vocês, ó, a minha regra, o que é que ela tem? Essa minha regra, ó. A ação dela é bloquear. Aí, ó, o nosso host é o host que está na rede privada, na rede interna, a porta de origem. Aí, o host deles é o que está para fora, tá? Do meu firewall, né? E a porta também de destino. E aqui um comentário. Esse comentário aqui só ele colocou, tá? E aqui a segunda ação, ó. Eu também aqui eu tenho o nome, ó, da minha máquina, da rede privada, né, ó. Perdão, gente. Tenho a porta que vai sair essa informação, né? Esse pacote que está sendo usado. O host deles não tem padrão. E aqui tem o nome, né, ó, do host deles, PyGod. E aqui ele coloca um comentário geral dessa regra. Ele vai bloquear, ó, não confiamos nessas pessoas. No caso, SpyGod. E é permitido, né, ó,
conexão com nossa porta SMTP. Então, ele permite que essa máquina, né, ó, ela pode acessar a porta 25, que é a porta SMTP. E aqui ele coloca, né? Na verdade, ele explica isso daqui, né? Correio recebido é permitido, né? Ó, porta 25 destina-se a SMTP entrante, né? Mas somente para um host de gateway, né? Então, é interno. Porém, os pacotes de determinado host externo, SpyGots, são bloqueados porque esse host tem um histórico de enviar grandes arquivos em mensagem de e-mail. Então, vamos dizer, gente, que o administrador de rede ele percebeu exatamente isso. Ele coloca aí, ó, na segunda parte do texto, que esse host externo, SpyGot, ele utiliza do e-mail para mandar grandes arquivos. Ele é um produtor de spam, né? E aí o que ele faz? Quando vem mensagem dessa origem, ele bloqueia, tá? E, como eu falei, já esse host, né, ó, o ORGW, ele pode acessar o correio, né, pela porta 25. Aqui uma outra forma, né, ó, de regra, aonde ele coloca padrão, ó, asterisco, 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 aí ele até explica. Essa é uma declaração explícita da política padrão. Porque lembra, a principal ideia do firewall é exatamente ser esse gerenciador de tráfego, que esse gerenciamento é feito por meio dessa política de acesso, tá? Essa política de segurança da informação, vamos dizer assim, né? E essa política de segurança é implementada por meio dessa tabela de regras, né? Aí a gente pode aprofundar mais que da forma que você configura o host de origem, porta de origem, host de destino, porta destino e o ACK, você pode ir configurando todos esses elementos de conexão, tá? Dentro da rede interna ou na internet. E o outro exemplo, olha só, ele tem, né, ó, host interno padrão, porta padrão, host externo também padrão. Aí ele coloca porta 25. Então, ó, conexão com a porta SMTP deles. Então, está dizendo o quê? Que é permitido, né, ó, que os hosts externos possam usar a porta 25. Ele explica aqui. Esse conjunto de regras serve para especificar que qualquer host interno, né, ó, pode enviar correio para fora. Um pacote TCP com a porta de destino 25 é roteado para o servidor SMTP na máquina de destino. O problema com essa regra é que o uso da porta 25 para recebimento de SMTP é apenas um padrão. Uma máquina externa pode ser configurada para ter alguma outra aplicação ligada à porta 25. Como essa regra é escrita, um atacante pode obter acesso às máquinas internas enviando pacotes com número de porta de origem TCP/25. Isso aqui lembra, gente, aquele ataque que eu falei para vocês do fake AP, em que você coloca um número de roteador, né? Põe até um SSID lá. Vamos dar um exemplo, né? Só para a gente ver aqui. Cervejaria Louvada. Aí você cria, na mesma história aí, cria um servidor que vai simular, né, esse fake, esse AP, com os números dele, já sabe quais os números dele de IP, e põe um nome. Aí você acha que está acessando. E tudo que você escreve passa por eles. Tá? Aqui no caso, é uma outra situação, mas parecida, em que ele simula ser o quê?
um servidor de correio eletrônico. Ele manda mensagens para a rede interna, né, para as pessoas que estão na rede interna, dizendo que ele é um correio eletrônico. Vamos dizer, eu sou o servidor do Yahoo. Aí você vai mandar mensagens e ele vai pegar essas mensagens, tá? Em cima disso, existem outras formas, gente. Se a gente fosse ficar aqui, ia ser muito tempo falando sobre esses elementos, mas existem 3 tipos de ataques principais a roteadores de filtragem de pacotes. O primeiro ataque é o de falsificação de endereço IP, ou spoofing de endereço IP, né? Como que se dá isso, gente? Essa falsificação, que é um pouco do que nós vimos já anteriormente aqui agora, nessa terceira regra, em que a pessoa falsifica o endereço aqui, ó, de uma porta, né, dizendo que ele é correio eletrônico, tá? Então, ó, o intruso transmite pacotes vindo de fora com campo de endereço IP de origem contendo o endereço de um host interno. O atacante espera que o uso de um endereço falsificado permita a penetração de sistemas que empregam segurança simples do endereço de origem, em que os pacotes de hosts externos confiáveis específicos são aceitos. Então, é bem isso que nós estamos falando. Ele vai entrar, ó, e vai se passar, né? Ele vai se passar como sendo um correio eletrônico. Ou outra situação, para os hosts internos, né? Para ter essa conexão cliente-servidor. Aí qual que é a contramedida para esse tipo de ataque? Descartar pacotes com um endereço de origem interno se o pacote chegar com uma interface externa. Então, vamos lá. Se você percebe, né, que chegou, né, mas você percebe que, apesar de ele estar conversando com um endereço interno, né, mas o restante do pacote, do datagrama dele, ele não tem característica, né, do serviço web que ele está prestando, aí você vai colocar mais informações, né? Aí você descarta, né? Você bloqueia. E aí, gente, entra um ponto muito importante. Às vezes você não consegue, por isso que o roteamento de filtragem de pacotes, né? O roteador de filtragem de pacotes, nos tipos de firewall, eles são os mais simples e os mais suscetíveis a problemas de segurança. Aí é importante a figura nessa situação de um ataque de falsificação de endereço IP, você ter um IDPS, Sistema de Detecção de Intrusão e Prevenção. Porque se você já tem lá no seu IDS, né, no seu sistema de detecção de intrusão, um padrão de formato do serviço que você está pedindo, né? E você começa a ver que o datagrama, que o segmento, que o quadro que está sendo enviado não segue aquele padrão ou tem parâmetros em que ele coloca um tempo muito grande, né? Ou você aciona algum código malicioso, você já aciona a prevenção. E essa prevenção pode ser algum mecanismo ligado ao firewall para bloquear aquele canal de comunicação. Outro tipo de ataque, né, voltado para roteadores de filtragem de pacotes. Ataques de roteamento de origem. A estação de origem especifica a rota que um pacote deverá seguir enquanto atravessa a internet.
na esperança de que isso evitará as medidas de segurança que não analisam as informações de rota de origem. Aí, ó, a contramedida é descartar todos os pacotes que usam essa opção, né? Isso aqui, né, esse ataque de roteamento de origem, ó, vamos aqui abrir. No caso, ó, eu tenho, né, meus boots aqui, ó, que eles se passam. Isso aqui totalmente é um ataque de negação, tá, gente? No caso, sendo mais específico, um ataque de DDoS, um ataque distribuído de negação de serviço, em que ele se passa, né, ó, ele vai mandar as solicitações àquele serviço lá dentro da sua rede privada, mas aí que entra, né, ó, o roteamento de origem, para verificar se isso é uma informação mesmo ou é um ataque mesmo. Então, onde você usa um boot para simular essa solicitação. Então, vamos dizer, se de uma hora para outra, gente, você percebe horários do teu sistema que cresce muito alto as solicitações do teu serviço web. Né? Vamos dar um exemplo aqui, sendo mais claro para vocês. Vamos dizer que no final de semana você percebe que as solicitações no serviço web do portal acadêmico dos alunos cresce demais. E você vem percebendo esse comportamento, né? Então, aí voltamos para o IDS e para o IPS. Como tudo trabalha em conjunto. IDS, IPS, firewall, proxy, tá? Porque aí o que vai acontecer? Com esse comportamento que você está percebendo, você pode já ativar uma prevenção de um possível incidente de segurança. E aí, o administrador de rede, com seu sistema, ele tendo esse aviso desse possível incidente de segurança, porque nessas horas, que não é uma hora de acesso, estava vendo uma chuva de solicitações, ele pode investigar de onde está vindo essa solicitação. E a partir dessa investigação, desse incidente, ele pode perceber que está havendo um ataque, né? Um ataque cibernético àquela instituição. E tomar as devidas medidas. Ataques de fragmento pequeno ou ataque de fragmentação IP. Esse tipo de ataque, gente, ele se baseia também, ele é um pouco parecido com o de roteamento de origem. Assim que eu falo, que você pode usar ele para ataques de DDoS e DOS, tá? Ataques de negação de serviço e ataques de negação de serviço distribuída. Por quê? Para que você não seja percebido, você fragmenta o pacote, né, de forma que você não vai saber o cabeçalho TCP desse serviço. E a partir daí, você pode entrar dentro da rede privada para acessar o serviço, né? E a partir daí, você pode fazer o ataque, né? No caso, derrubar o serviço. Mas vamos ler aqui o texto. Esse tipo de ataque é realizado quando um intruso usa a opção de fragmentação IP para criar fragmentos extremamente pequenos, a fim de forçar as informações de cabeçalho TCP em fragmentos de pacote separado. A intenção por trás desse pacote é contornar as regras de filtragem, que depende das informações do cabeçalho TCP. Para neutralizar um ataque de fragmentação pequena, é possível impor uma regra que exige que o primeiro fragmento de um pacote contenha uma quantidade mínima de cabeçalho de transporte pré-definido. Então, veja, isso daqui, gente, é nada mais quando está lá fazendo a fragmentação, depois a montagem, o MTU, que é o tamanho dessa unidade de transporte, né, ó. E aí, ó, se você fragmentar ela em pedaços muito pequenos,
esse cabeçalho que é importante lá na regra, ele pode passar despercebido. Fala, não, o primeiro cabeçalho não tem essa informação, então pode passar. E é isso que ele diz. Se você configurar de forma que nesse primeiro cabeçalho tem alguma informação, perdão, gente, nesse primeiro datagrama, né? Nesse primeiro MTU, nesse primeiro fragmento, tem a informação do cabeçalho, você consegue evitar esse tipo de ataque. O segundo tipo de firewall, né, são os gateway de camada de aplicação. Tá? E como que funciona um gateway de camada de aplicação? Né? Um gateway de camada de aplicação, também conhecido como gateway de proxy de aplicação, executa funções como tradução de endereço e porta, alocação de recursos, controle de resposta de aplicação e sincronização de dados e controle de tráfego. Ele age como um proxy para os servidores de aplicação, gerenciando protocolos e protegendo servidores, fornecendo segurança de camada de aplicação. Aí temos a primeira diferença com relação ao roteador de filtragem de pacotes. O gateway de camada de aplicação, ele age na camada de aplicação. Então, por isso que ele fala, ele tem um comportamento de um proxy, né? O proxy, ele vai ter essa função, né? Esse gerenciamento de tráfego que ele faz não é na camada IP, é na camada de aplicação, tá? Alocação de recursos, né? A sincronização de dados, o controle de resposta, tudo é feito na camada de aplicação. Deixa eu mostrar essa figura, que ela é bem interessante para tornar isso claro para a gente. Ó, a rede interna à internet. Aí ele vai ter aqui, ó, um primeiro firewall, um segundo firewall. E aqui, ó, a minha LAN segura. E aqui está o nosso gateway, ó. Serviços proxy e o gateway em nível de aplicação. Tá? Mais informações, né? O gateway de camada de aplicação, gente, ele também é conhecido como host bastião ou host bastion, do inglês, né? Adorei essa tradução. Host bastião. E opera em nível de aplicação, né? Vários gateways podem ser executados no mesmo host, mas cada um é um servidor separado com seus próprios processos. Que é exatamente o que mostra, gente, aqui, ó, na figura anterior. Você pode ter um gateway para cada processo, para cada serviço, tá? Que você está trabalhando. Firewalls de aplicativo, também como são conhecidos proxies, fornece conexões de dados seguras, examinando todas as camadas da comunicação, incluindo os dados do aplicativo. Como exemplo, aí coloca aqui, ó, o serviço FTP pode ser bloqueado para comandos como puts, permitindo apenas gets, listando alguns arquivos ou proibindo a alteração de um diretório específico. O servidor proxy simula ambos os lados da troca de protocolo. Então, veja, enquanto na filtragem você ia configurando as regras do roteador, do que pode entrar lá, né, no IP, na porta, tanto da origem quanto do destino, aqui você configura o proxy em cima do quê? Dos protocolos de camada de aplicação. Que porta que pode utilizar, né? Todas essas informações. Falei tudo, gente? Falei. Gateway em nível de circuito. Né? Então, falamos do gateway. Vamos lá, lembrando. Roteamento,
de filtragem, não, roteamento, roteador de filtragem de pacotes, camada de rede. Gateway nível de aplicação, camada de aplicação. E o gateway nível de serviço? Vamos lá. É uma implementação de serviços proxy que não exige a aquisição de programas proxy especiais nem a modificação do uso dos clientes. Isso permite que protocolos projetados para o uso de proxy sejam usados normalmente, sem a necessidade de servidor proxy ou configuradores adicionais. Aí ele dá um exemplo. Ao usar um gateway em nível de circuito com protocolo HTTP, nenhum serviço web proxy é necessário. E o navegador pode ser usado normalmente. Então, em nível de circuito, você trabalha, né, no próprio servidor. Né? Você não vai trabalhar na aplicação. Como ele fala, ó, nenhum servidor web proxy é necessário, como era nesse daqui. Ó. Nesse daqui, você precisava de um servidor proxy para fazer. E aqui, o próprio gateway vai ter essa função. Deixa eu ver se eu fizer a figura aqui. Está aqui. Ó. Olha lá. Proxy em nível de circuito. Ó. Conexão, saída, conexão, entrada. Host da parte interna, olha lá. Protocolo da camada de transporte. Veja que ele vai estar trabalhando, ó, em circuito na camada de transporte. Tá? E já que nós já estamos falando de proxy, né, quando a gente começa a falar sobre gateway, né, a aplicação de firewall para gateway em aplicação ou gateway em nível de circuitos, a gente já fala proxy, serviço de proxy, né? E até, gente, vocês já fizeram a disciplina de rede de computadores, viram o entendimento de proxy de uma outra forma, mais voltado para a administração de redes, né? Agora nós estamos vendo o uso de proxy mais uma visão de segurança de redes, tá? Então, o que difere um firewall de um proxy? Olha lá. O firewall pode monitorar e filtrar todo o tráfego de entrada e saída em uma determinada rede local. Aí, o proxy. O servidor proxy conecta um cliente externo a um servidor para se comunicarem entre si. Então, enquanto o firewall é esse elemento que vai monitorar e filtrar o tráfego de entrada e saída nessa rede local, essa rede privada, o proxy, ele é um elemento, ele é uma solução de comunicação entre um cliente externo e um servidor. E para a segurança, ele se torna uma segurança quando você faz essas implementações de gateway em nível de aplicação e gateway em nível de circuito. Outra diferença. O firewall, ele bloqueia conexões de rede não autorizada. Então, você vai bloquear conexões de rede. Né? Enquanto que o proxy, ele facilita as conexões pela rede. Né? Então, quando você faz a configuração, aí vem. Por isso, depois nós vamos ver mais na frente, o uso combinado deles. Né? Você vai definir, quando você facilita essas conexões pela rede, você vai definir o que são os serviços que você quer que sejam facilitados. Né? E o que ele tem de segurança também. Firewall filtra os dados, monitorando os pacotes IPs que são percorridos. Proxy, ele filtra os requests do lado cliente para se conectar à rede. Envolve dados da camada de rede e de transporte, o firewall. O proxy funciona nos dados da camada de aplicativo, como nós já vimos. Ele existe, o firewall, como uma interface entre uma rede pública e uma rede privada. E o proxy
pode existir com redes públicas em ambos os lados. É usado para proteger uma rede interna contra ataques, o firewall, e o proxy é usado para anonimato e para contornar restrições. Né? Como nós já vimos lá da VPN, né? O proxy também ele pode ser utilizado como uma forma de você não passar o seu endereço IP, né? E contornar as restrições que foram feitas, né, no firewall. A sobrecarga gerada no firewall é mais comparada a um servidor proxy. E claro, né, a sobrecarga do gerador no servidor proxy é menor. Por quê? Lembra, gente, por que a sobrecarga de processamento é maior no firewall do que no proxy? Porque você tem que ir até a camada de rede. Então, pensa, você tem que tirar a mensagem, tirar o segmento, até chegar no pacote. Então, o processamento é muito maior. Já no firewall, é o quê? Camada de aplicação. Né? E no máximo a camada de transporte. Por isso que ele é mais rápido. Aí, ó, funciona em nível de pacote, o firewall, e o proxy ele vai funcionar no nível do protocolo do aplicativo. As configurações. Nós falamos os tipos de firewall. Agora, como eu posso configurar um firewall? Né? Em que eu posso usar um gateway, né, em nível de aplicação, posso usar um roteador de filtragem de pacotes, um gateway em nível de circuito. A primeira configuração de firewall, gente, são os sistemas de firewall com host filtrado, né, ou based no host dual homed. O sistema de firewall com host filtrado, ele vai fazer o quê? Ó? Ele, como já fala dual homed, você vai ter um host com duas interfaces de rede. Uma é conectada à rede externa e outra é conectada à rede interna. Ele vai atuar como um roteador entre essas redes, tá? Entre a rede interna e a rede externa. Aí ele fala que essa função é desabilitada como segurança, tá? Aí o sistema dentro do firewall se comunica com o Bastion Host. Lá, lembra lá do Bastião? Só voltar aqui, mostrar para vocês. O Bastião. Bastião quem é na história, ó. Bastião aqui, ó, mais um. É o gateway de camada de aplicação. É o nosso Bastião. Né? Então, ó. Sistemas dentro do firewall se comunicam com o gateway de camada de aplicação, nosso bastião. Enquanto sistemas externos se comunicam apenas com ele. Os serviços para usuários são fornecidos por meio de proxy ou logon no gateway de aplicação. Vou mostrar aqui a figura. Ó. A rede interna, ela conversa com o gateway, né? E aqui, ó, toda a interna. E a externa somente com ele também. Mas, ó, as interfaces. Uma interface de rede ligada à rede interna e uma interface de rede com a internet. Vantagens desse tipo de configuração. Esse tipo de firewall é mais segura que a filtragem de pacotes, pois ele analisa os dados a serem enviados, já que ele vai ter meu gateway de aplicação, né? Ó, ele provê um alto grau de controle, pois além de filtrar os pacotes indesejados, já que ele vai ter essa interface de rede com a internet, então que for entrar passa por ele, né? Possibilita que o administrador rejeite conexões
que pedem algum tipo de serviço especial, mas que não tem a permissão necessária. Eles também facilitam o monitoramento das atividades dos usuários e é relativamente fácil de configurar e manter, além de ser relativamente barata. Desvantagens. A segurança de toda a rede fica dependente daquela única máquina, né, do nosso bastião. Então, se aquela máquina for invadida, caiu a segurança na rede. É exatamente isso que ele fala. Ó. Ou seja, se esta for invadida, toda a rede fica vulnerável. Também é perigoso deixar que usuários possam logar nessa máquina. Lembra das duas soluções? Da rede interna com o Bastion Host? Ou por serviço proxy ou por logon, né? No meu gateway de aplicação. Além disto, a configuração inicial pode ser bastante complexa, se há a necessidade de suportar muitos serviços que precisam de atenção especial na configuração. A segunda configuração, gente, é a Screened Host Firewall. A Screened Host Firewall, ela vai ser uma combinação da Dual Home Gateway e um Screen Router, tá? Como que vai funcionar isso? Eu vou ter um roteador externo, o que a gente chama de choke também, fica entre a internet, esse meu roteador, e o Bastion Host, e o meu gateway. E esse meu roteador vai fazer a interface com a rede interna, né? E as funções de cada um vão ser essas. O roteador, lembra o roteador? Ele fica entre a rede externa e o Bastion Host. E o Bastion Host fica entre o roteador e a minha rede interna. O roteador, ele vai bloquear os pacotes de serviços que você não deseja que passem pelo firewall, de pacotes que têm rotas IPs definidas ou outro conjunto de opções estranhas. Que tenham como destino a sua rede interna, também ele vai bloquear, e passar os pacotes que tenham como endereço IP ou fonte destino o do seu gateway. O gateway, rodar servidor proxies que possibilita os usuários da rede interna usar os serviços na rede externa, atuar como um servidor de e-mail ou receber estes e-mails e enviá-los para algum host designado dentro da rede interna. Vamos ver a figura? Ó, olha lá. Eu tenho um roteador, ó, ele faz a comunicação entre a internet e o meu Bastion Host. A rede, o Bastion Host, ele vai fazer a comunicação da minha rede interna e o meu roteador. É aquilo que eu falei, ó, de bloquear, né, as filtragens de pacotes, e o Bastion Host, ele faz o serviço de proxy com com a minha rede interna, para saber o que pode entrar e ser enviado, ó. Se ele manda direto para o roteador, ele é bloqueado. Por quê? Tem que passar pelo Bastion Host, pelo meu gateway de aplicação. Então vejam que aqui eu estou usando um roteador de filtragem de pacotes e um gateway de aplicação. Tá. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Essa configuração é bastante segura, já que oferece 2 níveis de proteção, tanto na camada de rede, com o Screen Router, quanto na camada de aplicação, com o Bastion Host. E se um falhar, ainda há a proteção oferecida pelo outro. Esse tipo de firewall ainda é relativamente fácil de configurar e de dar manutenção. E segundo alguns autores, o acesso local ao gateway é rápido e fácil, já que está na rede interna. Desvantagens. O Screen Router deve ser configurado para rotear todo o tráfego do Bastion Host. É assim que funciona
o roteador de filtragem de pacotes, né? Suas tabelas devem ser bastante seguras, as regras, pois qualquer erro pode ocasionar o envio de pacotes diretamente para a rede interna, furando o esquema de proteção. Além disto, como envolve mais componentes, o custo desse tipo de firewall é mais alto. Ok. O terceiro aí, ó. Aí ele vai. Ah, o terceiro tipo. Screened é boa. Screened Subnet Firewall, também conhecido como Zona Desmilitarizada, DMZ. É uma combinação de um Screened Host com um Screened Router, sendo que este é ligado após o Gateway. Este Screened Router adiciona um nível de proteção a mais ao Screened Host, ao adicionar uma rede perimétrica. Por isso que fala que ele cria uma zona desmilitarizada, que isola ainda mais a rede interna da rede externa. As funções de cada elemento desse firewall são roteador externo, aquilo que nós já vimos anteriormente lá no Screened. Deixa eu ver, voltar porque eu esqueci o nome, gente. Screened Host Firewall. Aí, ó. Então ele tem o roteador externo. Ele vai bloquear pacotes e vai passar somente os pacotes que tenham como endereço IP fonte ou destino do seu gateway. Olha a diferença com o anterior. Ó, né? Aqui ainda é igual, né? Ele tem a mesma função do roteador externo. Aí o gateway, rodar servidores proxy para possibilitar os usuários de sua rede interna usar o serviço da rede externa. Atuar como servidor de e-mail ou receber esse e-mail e enviá-la. A mesma coisa do outro. Agora entra o roteador interno. Ó, permitir a passagem de pacotes cujo endereço IP de destino ou fonte seja o do gateway. Então, ele só vai para a rede interna se for o endereço do IP, né? Se for. Eita, agora eu me perdi, vai lá. Só vai mandar os pacotes se for para o gateway, se for do gateway, né? E para os quais os portos são os do proxy definidos no gateway. Então, a mesma coisa, bloquear os pacotes que não fazem parte, né? Então, vamos ver a figura, fica mais fácil da gente entender. Olha lá. O roteador externo, ó, que é parecido com o outro, vai bloquear pacotes e só vai encaminhar para o meu Bastion host, né? Os que são do gateway. Então, vai lá. Aí, aqui, ó, vem roteador interno. Ele só vai comunicar com esse daqui se for aprovado pelo gateway. Tá? Então, dessa forma, mesmo que eles rompam, né, ó, essa regra, as regras do roteador de filtragem de pacotes, o que é que vai acontecer? Ele tem um outro, ó, elemento que aqui, perdão, aqui ele tem outro elemento que vai fazer essa verificação. Olha lá que ele fala. Deixa eu só voltar aqui. Não, ó, aqui. Rede mais interna. Você vai ter a combinação. É um roteamento que ele fala, né? Ó, é isso aqui mesmo que eu quero chegar. Ó, vou ter uma filtragem de pacotes aqui e uma filtragem de pacotes aqui. Que veja que o comportamento dos dois é o mesmo, ó. Permitir a passagem de pacotes cujo endereço IP de destino ou fonte sejam o do gateway e para os quais os portos ou as portas são os de proxy definidos no gateway, tá? E, ó, o externo bloquear os pacotes e passar. E o gateway fica responsável pelo serviço de proxy. Aqui, ó. Aí, qualquer solicitação, ó, vem. Aí, se mesmo ele vencer aqui, ó, ele tentar entrar,
Se não for aprovado, ele não consegue. Vantagens, claro, né? A vantagem desse sistema é o nível de segurança, muito maior do que obtido pelos outros tipos de firewall. Óbvio. Ó, a zona, o perímetro dele, ó, a zona desmilitarizada que ele cria. E a desvantagem é o custo, né, gente? Você não vai montar esse tipo de firewall para uma empresa de pequeno porte ou de médio porte, né? Uma empresa que não tenha questões de segurança pesadas. Mas, por exemplo, instituições em que se ela ficar fora do ar, né, ou problema, por exemplo, uma universidade, né? É necessário algo desse nível. E aqui, ó, uma outra configuração que não é muito falada, mas também é de firewall, ao invés de você ter lá os nossos roteadores, né? Você tem vários gateways de aplicação. Chama de múltiplos gateways. Esse tipo de firewall é bastante similar aos já apresentados, sendo que a diferença é o uso de vários gateways, sendo cada um para um determinado protocolo. Então, um gateway para protocolo HTTP, um gateway para o protocolo SSH, para o FTP, e assim vai indo. Vantagens: tornar o gateway mais fácil para o administrador de redes. Desvantagens: como há um número maior de máquinas que devem ser vigiadas contra atividades suspeitas, o gerenciamento se torna mais difícil, né? Além do custo ser mais elevado. Tá? Uma opção para esse tipo é a existência de um único gateway, mas com servidores dedicados a cada serviço. Aqui ele mostra. Né, ó, o atacante quebra um gateway, você tem um alternativo para essa situação. E assim encerramos, gente, o tema, o tópico da aula de hoje, né? Tópico dessa semana sobre firewall e proxy. Claro, gente, toda a parte de configuração, como eu falei, até quando perguntaram, isso daí nós temos muitos livros interessantes. Vou até deixar lá depois na página, tá? Da nossa aula, esses materiais, que é bem interessante. Tem muito vídeo no YouTube também, né? Que ensina, né? Vai mostrando tudinho para vocês. Mas, eu assim, acima de tudo, você tem que saber entender a política de segurança. Não adianta você saber configurar se você não sabe a política de segurança, né? O que que você quer? O que que você quer determinar? Que tipo de serviço, né? Então isso tem que estar muito claro para que você possa fazer essas configurações. Agora eu abro a perguntas ou alguma dúvida sobre a disciplina. Então, gente, sem dúvidas, então vou aproveitar para dar um aviso, né? Nós reabrimos, né, as atividades na segunda-feira. Atividade um, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Vai ficar aberto até amanhã. Também demos mais uma tentativa, porque houve pedidos, né, para abrir mais uma tentativa nos questionários. Então agora são 3 tentativas. E sábado, né, vai ficar aberto, né, para vocês fazerem a prova, né? Vai ser à distância, né, como todos já sabem. E vocês têm 2 horas, tá, para fazê-la, né? Também quero agradecer, né, por essa disciplina. Foi muito legal,
trabalhar esse tema. É um tema que eu sou muito apaixonado por ele. Eu acho que é algo assim, ainda mais atualmente, gente, está muito em voga, né? Então a gente tem que ter uma formação de pessoas para a área de segurança. Sim, André, é só no dia 28, tá? Pelo menos eu entendi isso. Eu não sei como eram as outras provas de vocês. Se deixava vários dias. Mas eu só sei que tá lá, aberto a partir do dia 28. Aí eu não sei se é uma semana, porque isso aí é com designer, não sou eu que mexo. A única coisa que ele perguntou para mim é quanto tempo para fazer a prova. Aí ele perguntou, falei, não, pode botar 2 horas. Aí agora saber, né, quantos dias, eu não sei te dizer. Vai ficar disponível na plataforma. Tá, gente? Então, agradecer a vocês, agradecer ao AB do IFMT pelo convite. Então, agradeço a atenção também de todos vocês, de virem nas aulas. Eu sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, tá? Muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação.